Alô, entrando aí para mais uma live, dessa vez com o Manuel Fernandes, uma referência que eu tenho no mundo digital, já entrou Alice, Jorge Amilcar, um grande amigo, Letícia. Cadê você, Manuel Fernandes? Onde você está, Fátima Bernardes? Quer dizer, onde está você, Manuel Fernandes? O Manuel Fernandes, ele tem 30 anos de jornalismo, nos últimos... Elizabeth Savala, prestígio. Ele tem 30 anos de jornalismo. Mariana, quanto tempo? 30 anos de jornalismo, só tem que nos últimos 14 anos ele entrevista dados. Ele é o camarada que mais entende, a gente chama de cybersfera, também chama de universo digital. E por ele ser esse craque, espero que ele entre logo, conforme a gente combinou. Ele vai entrar pelo Instagram da empresa dele, que chama Bytes. Tininha, Carla Brandão, Mili Casa, Cleide, só falta entrevista. Opa, aqui estamos. Entrou, estou aguardando. Conectando. Opa, Tudo bom, Manuel Arlanjo? Fernandes. Como é que Tudo bem? tá? Tudo bem? Certo. Bom, em Tranquilo. primeiro lugar, te agradecer. Poxa, você tem uma ideia, a minha primeira live eram dois dinossauros, só tem que um era já numa escala de evolução, de seleção natural, mas o Anselmo teve que abrir. Você é do ramo, então, como o tempo voa, eu vou partir logo para a gente conversar. Eu já falei para a galera, vou repetir, jornalista 30 anos, mas nos últimos 14 você entrevista dados de internet. Então, acho que a melhor maneira é você primeiro explicar qual é o teu ofício, o que você faz. E a Bytes. Então, na verdade, a história ela tem é mais longa, porque na verdade, há 14 anos, quando eu estava na minha última função em redação, aquelas coisas jornalistas, eu resolvi montar uma revista, né? Eu obviamente descobri rapidamente que a revista não era um bom negócio. Demorei 6 meses para descobrir e alguns milhares de reais depois. E aí eu conversando com um amigo meu que era diretor do Ibope na época, eu perguntei, esse negócio de revista não vai andar, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E ele falou, tem um negócio aí de redes sociais e essa coisa acontecendo, e aí tu tem que entrar nesse negócio, porque tu entende tecnologia, tu está empreendendo, tu tem que entrar. Aí eu encontrei um cara, um louco, e eu fui conversar com ele lá no Rio de Janeiro, dizendo, a gente tem que começar a escutar essa opinião pública, é importante escutar esses fluxos de informação. E esse cara juntou toda a equipe dele lá numa empresa chamada Rede Globo, né, me recebeu e disse, faz sentido o que você está falando. E já era um jornalista muito experiente, né, já tinha trabalhado em tudo que é lugar, estava na Globo na época, disse, realmente faz sentido o que você está falando, então vamos fazer junto isso. Então, na verdade, eu quero abrir aqui agradecendo a você, porque foi você que viabilizou parte desse negócio aqui, porque foi você que foi o primeiro a acreditar, e aí a gente foi evoluindo, entender o que esses fluxos de opinião acontecem no mundo digital e como ele impactam as empresas, né? Como é que esses fluxos se encontram e impactam as empresas. Então, nessa trajetória, a gente se colocou, a Bytes é hoje uma empresa que fornece dados para tomar decisão estratégica do que está dentro da internet. Então, meu campo de pesquisa para fornecer informação para os clientes é a internet. Então, eu vou buscar tudo que tem dentro da internet, que interessa às empresas, interpreto isso e forneço informação. Então, eu tenho um conjunto de softwares que contrato aqui nos Estados Unidos, na Europa, que saem varrendo a internet para trazer informação. Então, às vezes eu digo às pessoas o seguinte, quais são suas perguntas para as minhas respostas? Porque não é da sua empresa que fornece respostas. Né? Entendendo que é um universo que tem 140 milhões de pessoas, né, de brasileiros conectados lá, e que todos os dias, só para você ter ideia, no Google, por dia, são feitas no Brasil 170 milhões de buscas. Só no Google, Brasil. Isso Então, que eu, fala.
Desculpa te interromper. Eu sei que você trabalha para a empresa, mas eu vou querer explorar o teu conhecimento do lado do usuário comum, que você Tá. também. Então, eu queria começar elencando, assim, vamos chamar os players, os grandes protagonistas que a gente tem nesse mundo, para você me dizer qual é o peso, os riscos e tendência. O primeiro que vem na minha cabeça é um dos primeiros que eu entrei, que é o Twitter. Twitter ele é muito citado como formador de opinião. Eu acho o Twitter um pântano. Mas como é que onde está o Twitter nessa história aí? Então, o Twitter, para a gente, ele virou só uma espécie de agência de notícias, né? É muito usado por jornalistas, muito usado por gente que quer se mostrar inteligente. Porque, na verdade, você tem que entender que na internet você tem dois tipos são duas camadas. Eu tenho a primeira camada que é aquilo que a quem eu gostaria de ser. Então, é a camada do... Eu projeto na rede social aquilo que eu gostaria de ser. E eu tenho o Google, que é efetivamente quem eu sou. Então, porque a busca no Google é anônima, então eu posso procurar coisas diferentes. O Twitter tem essa característica. O Twitter virou uma central de mídia, onde todo mundo emite opinião, todo mundo sabe tudo, o cara sabe desde bomba atômica até tapioca, e fazendo isso. Muito usado por jornalista, muito usado por político, porque os políticos transformaram o Twitter na sua central de releases. Como é Mas que eu curto, eu queria falo saber, rápido, ele é influenciador? ele forma opinião. De que, por exemplo, a gente segue gente que. Porque nada assim, você tem que saber. Eu concordo com você com a teoria do pântano, que ele é um pântano, mas você tem que saber onde você pisa. Então, a gente não segue o Zezinho da esquina que tem, sei lá, 2 seguidores, mas eu sigo pessoas que são relevantes, que dentro da minha informação fazem muito, muito importante. Por exemplo, há uma jornalista que eu sigo com afinco é a Cora Ronay. Então, por exemplo, eu sei o que ela vai colocar no Twitter é importante. Outro que eu sigo também com muita determinação é o Silvio Meira. Então, eu sei que Ó, as pessoas que estão lá tem que vão. entrou uma craque, é a Cristina De Lucas também. Ela está dizendo que o Twitter é quem você segue. É isso? Exatamente. Por exemplo, a Cristina também sigo a Cristina. Então, a gente, assim, você segue quem você quer que vai te dar informação de qualidade. Essa é a grande diferença, porque senão você se perde. Porque por dia no Brasil são produzidos uns 20 milhões de tweets por dia. É muita gente, muita Caramba, coisa. caramba. É, Vamos lá. é muita produção. Facebook. Como sabe que jornalista é especialista em generalidade. Eu acho que o É. Facebook não é para agora, mas eu acho que está em viés de decadência. Primeiro, porque eu vejo que tem uma confusão danada, não tem credibilidade, dizem que tem algoritmo que você não é seguido. Agora, forneceu dados pessoais para a Cambridge Analytica, quer dizer, se envolve em venda de conteúdo particular das pessoas, agora tomou essa lenha enorme, perdeu mais 50 bilhões de dólares. Facebook, como é que está nessa parada aí? O Facebook é hoje o que o e-mail foi para uma geração anterior. Assim, ele tá envelhecendo. Se pegar a Tá média de mesmo? idade do Facebook, está envelhecendo. Tá assim, é a nossa plataforma dos tiozinhos aqui, eu e você. Porque quando meus filhos mesmo, que são adolescentes, eles não usam mais Facebook. Mas tem um detalhe importante. Quando o Facebook destruiu o Orkut, ele era uma opção Orkut. Só que essas empresas de tecnologia cresceram tanto, cresceram numa dimensão que elas conseguiram travar o surgimento de novas plataformas, ou comprando para tirar do mercado. Então, aparentemente, você não tem é uma empresa que tem 1 bilhão de usuários e você vai ter um período de latência até realmente lá acontecer alguma coisa com ela, de alguns anos, eu acho que de 5 a 8 anos vai acontecer isso, demorar Mas isso. Mas esse número está crescendo ou está estabilizado em 2 bilhões? está estabilizado, mas é constante, né? E ele criou uma máquina que é o seguinte, ele criou uma armadilha, né? Porque é o seguinte, ele chegou para as empresas, para as pessoas, era, ó, fica aqui, traz teus amigos para minha rede aqui e em troca eu vou te dar um espaço para você conversar com as pessoas e para cada post que eu fizer, para cada 100 posts que você fizer, eu distribuo para 40% da tua base de seguidores. Isso no início, em números mais ou menos.
Esse ano caiu para 20. Mas entrega mesmo, porque eu fiz uma vez uma experiência lá atrás, quando eu lancei o livro, e fiz uma promoção e fiquei preso com esse negócio de... Tem a vantagem que eu virei uma página, uma conta comercial, mas eu não tenho certeza dessa entrega. Eles entregam mesmo? Então, ele entregou, então assim, em cada 100 ele entregava para 40. Depois foi reduzindo para 30, para 10, agora é 3. Por que isso? Porque ele é o seguinte, agora tu tem que pagar para entregar mais. Então, ele virou, por mais que ele negue, ele não é uma empresa de tecnologia, ele é uma empresa de mídia. Então, assim, você tem que comprar audiência para poder disparar. Então, ele criou essa armadilha que as empresas foram lá, montaram bases gigantescas, mas tem que comprar mídia e ficar alimentando a máquina. É o modelo dele. Então, assim, ele está numa encruzilhada, que eu acho que é uma encruzilhada que é administrável. Tem o problema da Cambridge Analytics, mas aquilo ali já foi administrado. Tem essa questão das grandes marcas saindo, mas ele vai tentar se organizar. E eu acho que diferente de outras histórias, como Orkut, eu acho que ele tem a capacidade de se inventar. Porque nada assim, se você tem 1 bilhão de pessoas, até do ponto de vista de inércia, você não vai ter uma debandada em larga escala, entendeu? Agora, um detalhe importante que a gente olha aqui, várias personalidades, incluindo políticos, incluindo artistas, gente famosa, influenciadores, começam a perder seguidores no Facebook. O cara começa a desistir e começa a dar dislike nas páginas, o que é uma coisa meio assim, tanto interessante. Explica melhor isso, quer dizer, é rejeição do público? Porque o cara faz o seguinte, o cara foi na tua página, o cara clicou, em algum momento ele deu um like e ficou lá te seguindo. Aí passou um tempo, ele se irritou e dá um dislike em você, para te seguir. Para fazer isso, você tem que estar... É um ato muito unilateral, você tem que estar muito irritado com o assunto, com a pessoa. Então, isso está acontecendo, principalmente em político. Tem muito político perdendo seguidor no Facebook. E no Instagram também. Esse comportamento é um comportamento que a gente percebeu no último ano em relação às pessoas, na sua relação com as páginas. Né? Mas como o Zuckerberg, isso é uma coisa que não é bobo, né? Ele começou tomando o Facebook lá do Severino. Lá do Eduardo Savarino. Né? Zeferino? Savarino. Severino metido a besta. Metido a besta não, que ele é brilhante, né? Ele comprou o WhatsApp, né? Eu acho que a bola da vez... Vamos chegar no Instagram. É o WhatsApp, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o WhatsApp tem uma coisa assim que é para países onde a taxa de analfabetismo funcional é muito alta, como Brasil e Índia, o WhatsApp tem algo muito forte, que é o áudio, a gravação de áudio. Eu vi o dia desse um dado que metade das buscas que são feitas no Google no Brasil já é por áudio, né, por voz. Google, me diz isso aqui. Metade? Metade. E faz muito explica sentido, aqui, né? como é que se pesquisa? Você grava? Como é que você pesquisa? Você faz assim, ok, Google, me diz aqui, ok, Google, eu queria Erlange, Luiz Erlange. Aqui, ó. Aí ele vai buscar. É Siri, pela Siri? São alguns resultados de uma pesquisa. Tá vendo? A versão, é o Siri do Google. Então, o WhatsApp, e tem um detalhe importantíssimo, que aí que vai ser disruptivo. Quando o WhatsApp conseguir superar essa barreira de fazer pagamentos aqui no Brasil via WhatsApp, acabou. Então, assim, aí o WhatsApp vai se firmar. Então, você tem que entender o Facebook dentro de um ecossistema que envolve o WhatsApp, o Instagram e o próprio Facebook. Por isso que ele... Deixa eu voltar ao WhatsApp. Hoje mesmo tem notícias que pegaram empresas que têm motorzinho de WhatsApp e tal. Eu não consigo entender qual é a efetividade, porque eles ficam mandando WhatsApp para as pessoas, não é isso? Mas eu recebo WhatsApp de um número, eles inventam titular. Quem está mandando? Eu estou lá, comecei a receber, mas é um número desconhecido, uma pessoa. Como é que isso funciona? Então, na verdade, você entendeu a minha pergunta? Porque eles disparam para a multidão. Mas essa multidão que está recebendo,
sabe quem é que está mandando? Por que vai acreditar na informação? Mas aí o cara aposta na estatística, né? De cada 100 que eu mandar, se um clicar, eu consigo converter o cara. Um pouco na estatística isso. Porque as pessoas são crédulas, as pessoas acreditam. Por exemplo, eu mesmo, assim, todo e-mail, eu não atendo, por exemplo, eu não atendo, também estou velhinho aqui, né? Eu não atendo nenhuma ligação de um número que não esteja na minha agenda. Não atendo. Assim, se não tiver na minha agenda, eu não vou atender. E aí, mas assim, mas tem pessoa que atende. Né? Tem pessoa que atende, escuta lá a voz, essas coisas todas. Então, eu acho que o WhatsApp, para o Brasil, para um país com uma taxa de analfabetismo funcional que a gente tem, é uma ferramenta avassaladora, inclusive para as classes menos favorecidas, entendeu? Porque a gente fica pensando, hoje eu estava falando com um amigo, ele dizendo, Manuel, o problema de quem está um pouco no topo da pirâmide é que entende um conjunto de coisas como commodity. E quem está na base da pirâmide entende um conjunto de coisas como sobrevivência. Então, assim, o WhatsApp para muitas pessoas no Brasil e fora de São Paulo, onde for mais para distante, é muito. Você tem mais celulares no Brasil do que gente. Então, só, você tem aqui no Brasil, você tem, acho que são 250 milhões de celulares aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Celular, estatística Brasil. Você tem quase 250 milhões de celulares aqui, ó. Então, assim, é muita gente, entendeu? Muita gente tem celular. Mas Ó, mas o acesso à internet pode ainda falar. não está. O acesso à internet ainda não está. Estão adiando o Enem, justamente porque você sabe que nem todo mundo tem acesso. Mas o WhatsApp não, celular não precisa. Você entra pelo 4G, né? Você não precisa ter internet. Mas eu não preciso para algumas necessidades minhas como usuário, eu não preciso de banda larga. Se eu conseguir resolver minha vida e entender o que está acontecendo, eu não vou precisar para arrumar um emprego, para trocar informação, para ver tudo, eu não preciso de tudo isso. Ó, só para você ter ideia, hoje tem no Brasil 227 milhões de celulares ativos. Usuários de TV por assinatura são 16 milhões, banda larga 33 milhões e telefone fixo são 34 milhões. Em 2014 eram 45 milhões de telefones físicos. Caramba. Então, assim, a gente tem uma relação de 107 celulares por cada habitante, 108 celulares por cada habitante, 16 telefones fixos por 100 habitantes, banda larga 15 e TV por assinatura 7. Então, na verdade, o celular é o maior instrumento de inclusão social que existe no país. Entendeu? E aí você tem um conjunto de... Não, estou dizendo que é tão democrático, estava em dúvida, que estão assistindo desde a Naná, a Eliane, que é uma das nossas, uma cozinheira, que de vez em quando trabalha a gente como cozinheira, como a Cristina Beltrão, que é dona de restaurante. Então, realmente é um ambiente Exatamente bem isso. democrático. E tanto a Naná quanto a Cristina devem ter um... Eliane, eu falei errado. Naná é antiga. Então, ela vai brigar comigo. a Eliane deve ter uma franquia de dados na operadora, não deve pagar para acessar Instagram, WhatsApp e Facebook, e a Cristina paga porque ela subsidia a Eliane. Entendeu? É um subsídio cruzado nesse aspecto. Obviamente, a gente não vai falar dos chineses, porque a gente sabe que tem muito mais poder. A Naná entrou agora aí. Valeu, Naná. Tem muito mais poderosa, até que ninguém entende mandarim. A gente não falou ainda sobre o Google. De novo, a gente sabe da potência que é, mas assim, por onde que ele influencia? YouTube é por onde? O Google influencia porque ele induz você a uma resposta. Porque quando eu procuro um conjunto de palavras no Google, ele me dá aquela resposta que ele acredita, né, que em tese é a que vai me agradar mais. E além disso, ele tem o autocomplete, né? Você digita uma palavra lá, por exemplo, jornal,
E aí ele me diz, ele vai me dando os jornais e tudo que acontece. E aí tem uma grande questão, é o seguinte: 80% das pesquisas que acontecem no Google acontece até a segunda página. Se você não encontrar nada até a segunda página, você volta e refaz a pergunta. Uhum. 75% dos cliques em links do Google acontecem nos 3 primeiros links que aparecem na primeira página. Então, na verdade, é o seguinte: ou você está na primeira e talvez na segunda página do Google, ou você está morto, do ponto de vista de marca. E do ponto de vista de indução, o Google me induz a um caminho. É o modelo dele, é o algoritmo existente. Isso que eu ia perguntar. O que eles diziam no passado é que eles oferecem, em primeiro lugar, as respostas que foram mais aceitas nas pesquisas anteriores. Isso é verdadeiro ou é falso? Manipula, tem patrocínio? Porque na verdade é o seguinte: eu não uso essas palavras como manipulação, porque na verdade é a regra do jogo, né? Assim, é o modelo deles. Ele diz o seguinte: eu vou te entregar. Eles fazem a cada 5 anos, eles fazem grandes alterações no algoritmo dele. A última foi feita no dezembro do ano passado, novembro do ano passado, que é o seguinte: eu tenho que ser o mais assertivo possível, porque a gente fica olhando Facebook, fica olhando Twitter, mas esquece um pouco do Google, né? Eu tento ser o mais assertivo possível na entrega da informação, porque aí o usuário vai ficar super confortável e vai voltar mais vezes. Então, todas as vezes que ele voltar, eu vou entender o que ele está buscando. Tanto é que, se eu buscar jornal e você buscar jornal, as respostas são diferentes, né? Num padrão, o conjunto de respostas não é a mesma. Talvez ele vai saber: Erlange é do Rio, Erlange é jornalista, Erlange busca muita informação. Vamos aproveitar. Depois se alguém quiser, se inscreve. Como é que eu tô na parada? Como é que eu tô nesse Deixa eu ver universo? aqui, Luiz Erlange, deixa eu fechar aqui. Só se for bom, tá? Tudo bem. Você tem 12 mil arquivos indexados no Google Brasil. O primeiro Isso arquivo, é bom? Isso é bom? é um bom número, um excelente número. Se eu pegar, vou usar outro jornalista aqui, mas não vou dizer o nome, peraí. Não, peraí, entrou agora, acho que ainda está aí, bota aí, Leonardo Aversa. Leonardo Aversa. Tem outro jornalista aqui que tem mais tempo, menos tempo de carreira que você, tem menos tempo de carreira, tem 5 mil, entendeu? Então, o seu número é muito bom. E aí, qual é a grande questão aqui, a grande vantagem sua? O primeiro link que aparece sobre você é o da Wikipedia, é um perfil que existe seu na Wikipedia. O segundo link é um link do Memória Global. Obviamente também é um link Isso bom. é natural. O terceiro link é um link do LinkedIn, que também é bom. O quarto link é do Colégio Andrews, que você deve ter feito alguma palestra lá e Onde? Onde? Colégio Andrews. Ah, tá. Colégio Andrews. E o quarto link e os links seguintes são os links que falam dos seus livros, o que é excelente. Opa. Então significa o seguinte: o Google está dizendo o seguinte: Erlange agora, ele continua sendo um jornalista, como está na Wikipedia, como está na Memória Globo, mas ele também agora tem perfis de livros, tem livros. Então, ele tá dizendo para as pessoas que estão buscando, dizer o seguinte: Erlange agora está numa transição de jornalista para escritor. E aparece aqui. Isso aparecer na primeira página é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Transição não, eu estava escrevendo, mas assim, eu continuo sendo e querendo ser jornalista. Já que ela tá, vê a Cristina de Luca pra gente. Cristina de Luca. Cristina de Luca deve ter coisa sobrando. sobrando. Cristina, vou te entregar aí. Hein? Não, tem coisa sobrando, com certeza. Não, ela deve ser uma explosão. Cristina de Luca. 124 mil arquivos indexados no Google. Aí é tudo. É foto, PDF, Word, foto, PDF, Word, PowerPoint, XLS, tudo que for indexado. Porque, na verdade, o Google não indexa tudo, né? Então,
qual é a grande questão, a grande vantagem de pessoas como você e Cristiano? Quando você abre a primeira página, está lá tudo tranquilo. Agora, um cara que está com problemas de ordem ética ou de ordem judicial, fica difícil quando aparece a primeira página. Eu já vi pessoas perderem oportunidades de negócio e oportunidades de trabalho por causa do Google, na primeira página do Google. Alguém Apareceu mais aí, coisas. alguém mais que está aí assistindo, está querendo ver como é que está na fotografia, me fala que esse serviço é pago, mas nós vamos aqui aproveitar e pedir para o Não, Manuel mas isso aqui é Fernandes. tranquilo. Manel, Isso aqui é vamos, tranquilo. vamos chegar aqui na questão da privacidade. A sensação que eu tenho é que a gente parece ser meio inadvertido, mas assim, é o público que dá mole, né? Ninguém está espionando a gente, nós é que entregamos as informações, não é isso? Na verdade, você entrega sem saber, inclusive. Você acha que, porque as pessoas acreditam muito em almoço gratuito, né? Almoço grátis. Assim, pra você ter ideia, eu trabalho com isso, minha carreira como jornalista, jornalista de tecnologia, e minha carreira nessa fase atual é trabalhar com isso. Eu não publico informação gratuita minha, assim, eu não publico foto de filho, eu não publico imagem minha em lugar nenhum. Eu viajo, ninguém precisa saber quando eu fui, ninguém sabe nada, assim, Bom, mas as pessoas. eu tomei susto quando eu descobri que a Siri pegava informação, a Alexa, né, da Amazon. Você acha que vale a pena tapar ou é paranoia demais a câmerazinha do... Eu não acho, não. Eu acho o seguinte, a gente vai. A privacidade, agora, nesse mundo que nós vivemos atual, ela é um asset. Uhum. Você pode vender ou pode dar. Você faz o que você quiser, mas é um asset. Eu conto uma história muito engraçada. E também pode ajudar você. Por exemplo, eu levei uma multa um dia aqui, me deram uma multa, que eu estava no centro de São Paulo, 3 horas da manhã de uma terça-feira, né? Como se eu tivesse tempo para ir. E aí levei a multa, e aí como é que eu vou recorrer dessa multa? Aí eu entrei assim, não, peraí, o Google sabe tudo que eu faço, porque quando você deixa seu GPS ativado no celular, que você precisa para fazer Waze, para fazer Twitter, essas coisas todas, o Google traça tudo seu. Então, assim, tem um recurso no Google que chama My Google, eu acho que é My Google, que diz, ó, onde é que eu fui hoje? Ele diz exatamente quando você foi. Você sai de tal hora de casa, parou aqui, foi aqui. Enquanto o GPS estiver sendo ativado, ele vai traqueando. Nesse dia, então, foi o que eu fiz. Eu entrei, recuperei este dia da minha vida, então está lá desde a eterna até eu apagar. Eu recuperei e disse, ó, não, nesse dia eu saí, fui para uma reunião no Itaim, do Itaim fui para um almoço no Morumbi, do Morumbi voltei para o escritório, às 8 horas estava em casa, estava aqui. Mandei para o Detran, disse, ó, eu não podia estar nessa hora porque eu estava em casa até agora. E aí o que foi que aconteceu? Ele disse, não, realmente faz sentido, a multa é inválida. Então, você pode usar esse recurso para o bem, mas também pode ser surpreendido para isso. Então, eu encaro a minha privacidade como um ativo que eu tenho da maior envergadura. Agora, tem gente que gosta de aparecer, né? Então, aí, bem, Mas, aparece. Agora, mas tem o que eu digo é o espionagem? seguinte, Tem espionagem? É caso de colocar, tampar a câmera? Porque pode, ou isso é paranoia demais? não, se você não entrar em lugares não legais, o cara instala, mais do que a câmera, o cara instala qualquer Não, sistema não, no eu seu estou dizendo a computador. câmera do iPhone, do iPad, existe alguma, do laptop, existe alguma hipótese de você não estar conectado e estarem te filmando, alguma coisa assim? Completamente. Não, se você estiver conectado, sim. Se você estiver fora, não. Enquanto o Tá. seu computador. Por exemplo, tem um documentário, não, uma série no Prime, na Amazon, chama Galáctica, que é uma nave militar que sobreviveu a um ataque alienígena. E qual o grande mérito dela? Os computadores dela, por mais modernos que sejam, não estão conectados em rede. Então, eles sobreviveram porque estavam desconectados. Então, se você fica desconectado, tranquilo. Agora, na hora de você conectar, o risco é total. Então, se for o caso de fechar
câmera, fechar tudo, com certeza. Então, assim, isso eu não tenho a menor dúvida que é Eles vendem possível. até uns trocinhos para tampar a câmera. E tal. As câmeras de hoje em dia já tem, né? Você fecha assim, já tem. Agora, é aquela coisa assim, eu não faço, diante da câmera, eu não faço nada que eu não faria Uhum. fora dela. Então, para mim, tranquilo. Agora, a chance de invadir, a chance de pegar é total, total. Isso assim porque pensa o seguinte, não existe meu computador, quando ele está conectado à internet, ele não existe sozinho. Ele é parte de um grande sistema, onde eu posso acessar informação na Rússia ou acessar informação no Paquistão. Então, na hora que eu acessar, o cara pode colocar uma armadilha e pegar a informação e colocar dentro do meu computador. Isso é tranquilo. Você acha que é irreversível nos países totalitários? Já é assim, quer dizer, que o Estado passa a ter, assume esse controle. Tá, não está falando agora, né, da pandemia, de acompanhar pelo celular. Tem em alguns lugares onde vai. Quer dizer, você acha que vai chegar uma hora que o Estado será o nosso Big Brother e vai ter todas as nossas informações? Então, eu acho. E já tem, né? Mas assim, não sabe fazer, não sabe o que fazer dela, mas sabe, tem. O que eu avalio é que eu sou assim completamente firme na discussão que é o seguinte, o Estado, eu quero completamente distância do Estado. Assim, quanto mais longe o Estado estiver de mim, melhor. Eu acho que o papel do Estado é cuidar de segurança, educação, saúde e fronteira. Acabou o resto. Não precisa fazer mais nada na vida. Deixa de fazer isso. Agora, o problema é que este brasileiro, de maneira geral, né, tem esse ímpeto de querer saber tudo. E, por exemplo, essa discussão que está tendo no Congresso agora da lei de, eu nem sei se é uma lei de fake news, uma lei de liberdade, alguma coisa, é muito perigoso porque eu não posso depositar no Estado uma informação que ele pode usar contra mim. Porque o Facebook, quando eu dou informação ao Facebook, o máximo que o Facebook faz é o seguinte, ó, tu está me dando informação, eu vou comercializar essa informação, vou gerar uma publicidade e se você quiser comprar, você compra. Mas o Estado com essa informação é muito perigoso, entendeu? Porque, na verdade, o Estado é formado por pessoas. Então, hoje uma pessoa, um governo, pode ser um governo que não tem essa preocupação, mas no futuro o cara fala, realmente eu vou usar isso para organizar melhor o sistema nacional de coisa. Então, por exemplo, a China mesmo é um exemplo claro disso. Na verdade, as pessoas assim, eu não abro mão da minha liberdade. E eu acho que ninguém deveria abrir nenhuma sociedade deveria abrir mão de liberdade. E é mais do que democracia, porque democracia é uma coisa, liberdade é outra. Mas eu não abro mão da minha liberdade. Na China, as pessoas trocaram isso uma qualidade de vida ou um conjunto de entregas que o Estado faz. Eu acho que quanto mais transparente for a relação do cidadão com o Estado, quanto mais luz tiver sobre essa relação, melhor. Então, acho que o Estado não pode ser o fiel depositário de informação que ele pode usar contra mim. Ele já tem muita informação para usar contra mim, mas ele não pode ter mais informação do que ele já tem, do que eu já forneço para ele. Isso é um princípio até da justiça, né? Se você não fornece prova contra você mesmo, Exatamente. né? Imagina o seguinte, numa relação, numa disputa judicial minha com o Estado, ele tem tudo, já tem muita informação, ele tem mais informação. Imagina o que é que ele vai fazer. Manuel, Paulo Betti entrou aí. Vê como é que tá a ficha dele na internet para mim, por favor. Paulo Better. Paulo Betti, com 2 T's. Ó, paciência, Deixa eu Paulo. ver aqui. Entrou aqui, a gente tá Paulo mostrando a Better, ficha de dois todo T's. mundo. Paulo Betti, você está bem. Eu vou ver quantas buscas são feitas sobre ele. Peraí. Na, peraí, não, tem isso aqui. Paulo Better. Paulo. Eu estou pedindo que isso não tem privacidade nenhuma. Qualquer pessoa pode. Não, qualquer um pode fazer isso. Não, isso aqui é uma Tendo informação seus pública. algoritmos, né? Isso aqui é informação pública. Deixa eu ver aqui. Paulo. Eu não tô. Não, e aí tem um detalhe importante. Eu só acesso dados que são públicos. Não acesso nenhum dado que não seja público. Claro, claro. Então, na verdade, é o seguinte, ó, o Paulo Betti,
todos os meses, considerando os últimos 12 meses, são feitas, deixa eu ver aqui, Brasil, são feitas sobre ele 43 mil buscas no Google. Caramba! Todos os Busca, meses. vamos explicar que busca não é da polícia, é pesquisa, né? É pesquisa mesmo. Na verdade são para o nome dele. Só o nome dele são feitas 22 mil buscas. Na verdade, existem 3.800 formas de buscar informação no Google sobre Quantas? ele. Quantas? 3.800 formas. E antigamente você tinha um sistema que eu me lembro que você pesquisou uma vez para mim, só para explicar como é que funcionava. Assim, não é só o nome. A que temas você está mais associado? Assim, na época que eu era diretor de comunicação da Globo, aparecia TV Globo, jornalismo, liberdade de expressão, projeto social. Aí é possível fazer essa pesquisa? É claro que se era possível, mas assim, a que você está ligado? A que temas você está mais ligado? Posso usar o Paulo Beto de exemplo de novo? Pode. Mas vai usar quem? Não, o Paulo Beto, eu posso usar ele Pode, Paulo? como exemplo. Não, Paulo, mas pode? eu vou ver aqui. Se não for. Não vai aparecer nada estranho, não, porque teria aparecido já, se fosse o caso. Mas deixa eu ver aqui, ó. Eu estou retroagindo no Twitter um ano para trás, então. Fala aí, Paulo. Pode, autorizou. Eu tô retroagindo um ano para trás, estou buscando quantos posts no Twitter foram feitos sobre ele nesse período. Caramba. E aí foram feitos 15 mil posts, 15.500 posts sobre ele nesse período. Não dele, sobre ele. Não, citando o nome dele, citando a expressão Paulo Betti, né? Tenho aqui, houve um pico em 4 de Caramba. agosto de 2019, um segundo pico em 27 de outubro de 19 e um pico agora no dia 13 de 4. As palavras mais associadas para ele tem o nome dele, mas alguma coisa relacionada com brasileiros, alguma coisa relacionada com tsunami da educação, que eu imagino que ele deve ter feito, alguma coisa sobre querido, né? Então as pessoas falando, associando o nome dele a querido, né? Isso não é Tinder, não, né? Não. É alguma coisa falando sobre o aniversário dele, né? Feliz aniversário, né? E pessoas. E aí o Twitter que teve maior repercussão sobre ele nesse período, na verdade, esses 15 mil tweets foram produzidos por, deixa eu gerar aqui que o sistema está rodando. Então eu consigo ver, eu consigo fazer essas relações. Agora é importante que tem que ser uma pessoa que tenha um volume razoável. Grande, uma pessoa que tenha, porque assim, mas assim, aquilo que eu perguntei, dá para ver assim, se ele é mais ligado, por exemplo, qualquer pessoa, política, teatro, assim, os temas, as nuvens que circulam o nome da pessoa. Isso é possível. Bem, eu Vamos tenho ver. aqui o seguinte, eu tenho aqui, ó, esses o Paulo tweets. Betti botou assim, caramba. Ele está bem na foto. Ó, os 10, na verdade é o seguinte, são 15 mil menções gerais sobre ele, aí que envolve, mas tweets mesmo foram 10 mil, feito por 8 mil pessoas, 8 mil perfis. Então, 8 mil perfis fizeram. E esses perfis geraram 124 milhões de impressões. O que é isso? Quando eu somo 124 milhões. Caramba. Quando eu somo os seguidores desses 8 mil perfis, esses seguidores têm em torno de 124 milhões de amigos. A rede total é 124 milhões de amigos. E aí, o Twitter que mais conseguiu RTs e alcance foi um Twitter do Lula. Feliz aniversário, muita saúde, muitos anos de vida. Vamos nos movimentar, vamos reconquistar. Parabéns, Lula, do autor Paulo Betti. Então, tem aqui. E aí teve um segundo Twitter. Esse Twitter conseguiu 1.000 retweets. Caramba. Né? E é bem legal, porque você vai construindo e você vai vendo. Então, eu sei que falam muito dele, procuram muito sobre ele.
né? Procuro muito sobre ele, e aí você vai construindo toda a narrativa. Eu sei que, ó, a indexação dele tem uma matéria da Wikipedia igual à sua, que é o primeiro link. A terceira matéria é uma matéria que está no Extra, depois tem uma do G-Show, e aí depois tem uma poorpeople.com.br, que eu não sei o que é. E tem o Gramulama, e tem uma matéria do Infomoney também. Então, assim, e aí você vai montando, na verdade você vai montando o cenário e vai vendo a densidade, na verdade a gente chama isso de densidade digital. Então, assim, a densidade digital dele, se fosse um caso de uma pessoa que tivesse uma indexação no Google que fosse de natureza negativa, porque, como eu te falei, tudo acontece no Google na primeira e na segunda página, mais na primeira do que na segunda. O que acontece na terceira e quarta, as pessoas não procuram muito. Então, uma das coisas que é muito feito, que se chamam reindexação inversa. Você começa a produzir conteúdos de natureza positiva, né, ou que você acha importante, e aí o Google vai atualizando isso. Por isso você precisa ter uma presença muito constante em rede social se você quer mudar um pouco a sua indexação no Google. Porque o Google, quando indexa uma página, ele considera sei lá, algo em torno de umas 500 variáveis. Uma das variáveis importantíssimas é a atualização da página do conteúdo sobre você. Então, se sai uma matéria do Paulo Betti no Diário de Pernambuco e uma no Globo, o Google puxa a do Globo, porque diz o seguinte, o Globo Relevância. tem mais relevância que o Diário de Pernambuco, porque tem mais audiência, tem um conjunto de variáveis. Então, o sonho que você pode ter em relação a qualquer situação dessa é sair em veículos com relevância, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Manuel, eu fiquei traumatizado, desculpe te interromper, fiquei traumatizado com a minha estreia, que quando eu vi acabou o tempo e tal. Primeira coisa que eu vou até consultar quem está assistindo, a minha ideia é que você volte mais nas outras lives para fazer exatamente o que eu vou querer te pedir agora. No primeiro, uma coisa antes. Quem são, assim, no campo da celebridade, preciso que você seja breve, assim, quem são os grandes influenciadores digitais na área assim, de celebridade e na área da política? No Brasil, quem são os reis da cocada preta nesse universo? Então, na verdade, é o seguinte, a resposta ela vem com depende, porque depende da plataforma. No YouTube é um conjunto de pessoas, no Instagram é um conjunto de pessoas, no Twitter, então não tem ninguém que é tudo, entendeu? Na política, não tenho a menor dúvida de dizer que é o presidente Bolsonaro. Então, não existe nenhum político no Brasil com a capacidade que ele tem de mexer com um conjunto de seguidores que ele tem nas redes sociais para fazer isso. E nas celebridades aí você tem o Felipe Neto, que é muito forte no YouTube, tem o Whindersson Nunes também muito forte no YouTube, aí tem o Instagram, você tem pessoas assim, então cada não existe uma pessoa forte em tudo, né? Você escolhe uma plataforma e fala. Agora, sem sombra de dúvida, o futuro caminha para o YouTube, né? Essas pessoas que estão no YouTube, esses caras são porque é o seguinte... Agora, seguidor tem... É claro que você tem quem segue porque gosta e também quem segue porque odeia, né? Tem os haters, né? O seguidor não é necessariamente um querido, né? Mas a gente também não se prende só a essa métrica, não. Porque, na verdade, é um falso positivo. A gente se prende a um conjunto de outras variáveis. Uma delas é o compartilhamento. Você não compartilha se você não concorda. Por mais que você compartilhe para criticar alguém, você carrega a mensagem original dentro da sua crítica e você expõe a mensagem original na sua rede. Então, a variável compartilhamento, interações, para a gente é muito importante. E também aí outra lenda urbana que a gente tem assim, fulaninho tem tudo isso porque tem robô. Então a gente acha o seguinte, existe robô? Sim. É possível fazer isso? Sim. Mas também subestimar as pessoas em relação ao que elas são diante de quem elas seguem, entendeu?
Então a gente tem que entender que não existe o Brasil que todos nós desejamos durante muito tempo, que é o Brasil que pensa de maneira uniforme, mas de centro-esquerda. Existe um Brasil que também é de centro-direita, que ficou muito tempo calado e agora está se expressando, entendeu? Então, a vantagem da internet é exatamente isso. Então, assim, do mesmo jeito que é legítimo ter 22 mil buscas por mês, então isso dá 220 mais 40, 260 mil buscas por ano para Paulo Beck, também é legítimo que tenham buscas para pessoas que não tenham a mesma relação que ele tem com a arte, com o país, entendeu? E a mesma história dele. Então, assim, a gente tem que entender que tem pessoas que estão dos dois lados, operando dos dois lados. Manel, Então, eu acho. nessa exploração que eu estou fazendo, a gente está faltando 15 minutos, eu fiquei paranoico, as minhas produtoras ficam me marcando em cima. Eu vou te pedir de graça o que você faz, acho que diariamente, e que eu vou querer, se todo mundo achar bacana, eu vou querer repetir lá para frente. O que importou hoje no universo digital? Aquele teu boletim que você manda. O que foi hoje mais relevante que aconteceu? Você Hoje é fez, o seguinte. eu vi uma coisa interessante que você mostrou, que até não quero já te atrapalhar, que eu tomei um susto, você mostrar o peso do Crivella, que eu acho que todo mundo achando que o Crivella estava lá para baixo, ele é o segundo, mas isso é outra história, ele é o segundo prefeito com o maior número de seguidores no Brasil, é isso? Mais do que isso. Na verdade, tem duas histórias que eu posso contar sobre isso. A primeira história é o que aconteceu ontem, no caso do protesto dos entregadores de apps. Foi maravilhoso, mas ontem ficou muito claro como a internet funciona em duas camadas. Publicamente, pessoas se solidarizando, as pessoas maravilhosas, apoiando, político, personalidade, restaurante, todo mundo publicando no Twitter, Facebook, no Instagram. E o movimento dos caras foi um movimento organizado. Só que no Google, ontem as buscas mais constantes para iFood, para Rappi, para Uber Eats, era cupom de desconto. Quer dizer, em público as pessoas estavam apoiando, mas por trás estavam procurando desconto. Era assim, era cupom de desconto. É o mundo então, assim, capitalista. então assim, os caras assim, não, porque aí você vê o noticiário, não, porque as pessoas adoraram, concordo, as pessoas devem ter falado, mas essa não é a realidade. Eu costumo também repetir uma frase que as pessoas criticam o Estado, criticam o funcionário público, reclamam de funcionário público, diz que o funcionário público só faz consumir recursos da União, mas quando você busca as buscas mais constantes no Google para Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nada mais é do que concurso público. Como fazer concurso público? O cara critica o Estado publicamente, mas no fundo ele quer ser funcionário público. Então, assim, eu acabei te interrompendo. Hoje, no teu boletim, qual foi o destaque da movimentação no universo digital? Então, o destaque foi o seguinte: o prefeito de Salvador caminha para ser o prefeito de capital com maior densidade digital entre todos os prefeitos. A única métrica que ele não tem ainda, que ele não superou, é o número de seguidores, porque ele tem 1 milhão de seguidores a menos do que o Marcelo Crivella, que tem 2 milhões e 700 mil seguidores. Então, o destaque hoje é o seguinte: a CM tem a maior densidade entre prefeitos, mas ele está perseguindo ter mais seguidores do que o Crivella. Qual é a vantagem? Nos últimos 60 dias, ele adicionou 100 mil seguidores e o Crivella só adicionou 4 vezes menos do que isso. Mas em todas as métricas eles superam. A CM é uma máquina, assim, do ponto de vista. Por isso que o seguidor não é a única consideração, porque quando você olha aqui, enquanto o ACM Neto conseguiu, em média, 4.300 interações por cada post que ele publicou desde 1º de março, o Crivella conseguiu 1.860, 1.868. É um número importante, mas é um número que chama atenção, porque você vê o seguinte: o Rio de Janeiro tem 7 milhões de usuários de internet, na cidade do Rio de Janeiro. E Salvador tem 2 milhões. Caramba! Isso mostra a força dele, né?
o ACM Neto, com menos gente, né, conectada, tem mais densidade do que o Crivella. Agora, o Crivella ainda tem uma força, né? Ele tem uma força, porque o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, mas se ele encontrar alguém, se aparecer alguém no cenário, no cenário do Rio, com um entendimento do que está acontecendo, que faça um bom uso de redes sociais e que entenda essa dinâmica, consegue fazer frente a ele. Porque o Rio tem esse estigma, né? A Zona Sul nunca vai eleger um prefeito, porque sempre a zona Oeste, a Zona Norte conseguem, em função da quantidade de eleitores, conseguem fazer frente à Zona Sul. Mas alguém que consiga se comunicar com a Zona Norte e com a Zona Oeste vai fazer uma grande diferença. Eu me lembro que assim que eu voltei de Portugal, a gente retomou o contato, um dos primeiros estudos que você me mandou interessantíssimo, dizendo: esta é a última eleição do político analógico. A próxima já vai ser digital. Eu acho que isso foi atropelado, não foi? Acho que essa eleição já vai ser o político digital. Explica isso aí. Eu estou errado? Explica isso aí. Não, está completamente certo. Na verdade, assim, a gente já teve alguém que provou que a eleição foi digital, né? Que é o presidente Bolsonaro. Ele se elegeu. E aí é muito interessante. Eu falo isso porque eu já falei publicamente, então não tenho nenhum problema em falar isso. O PT, sempre teve uma militância aguerrida, organizada, estruturada. Só que ela era analógica. A militância do Bolsonaro, sem entrar em nenhum juízo de valor, ela nasceu digital. O PT não conseguiu transferir, e quando eu falo PT, como categoria de oposição, tá? O PT não conseguiu transferir essa capacidade que ele tinha de movimentar as pessoas nas ruas para dentro da internet. Na rede. E eles perceberam isso. Eu falo isso que um dia eu fui falar com um deputado aqui do PT. Eles perceberam isso na eleição, que eles tinham um problema sério lá já no final da eleição. Então, assim, o grande desafio da oposição hoje é como eu consigo, porque esses caras, os bolsonaristas, eles estão sendo treinados aí, estão sendo treinados há 2, 3 anos para fazer isso. Então, eles têm um grande ecossistema de informação. Eles têm um ecossistema de informação gigantesco, que não está só restrito a redes sociais. Tem sites que apoiam o presidente com 20, 30 milhões de visitas por mês. Pessoas que vão lá ler o que está lá. Você pode discordar, não pode concordar, mas está lá. As pessoas, então, o bolsonarismo conseguiu montar um ecossistema que foi de informação dentro da internet, que foi o grande sonho de muitos partidos ao longo dos últimos anos, né? É possível se equiparar isso, equilibrar? Sim. Só tem que ter disposição e fazer, né? Tem alguns desafios a serem cumpridos, mas esta eleição agora que vai ser completamente digital. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o Biden disse: não vou fazer mais campanha de rua. Aqui no Brasil, com esse adiamento para 15 de novembro, duvido que alguém vai sair de casa para ir para um comício ou para fazer uma passeata. Não tem como. Vai ser uma campanha 100% digital. Então, se preparem que nós vamos assistir mais Bolsonaro surgindo em cidades, pessoas que identificaram bem o momento da rede, souberam o que fazer e vão aparecer. Porque, na realidade, a rede vai fazer uma diferença gigantesca, assim. E vai ser a gente está se preparando para acompanhar a eleição nas 100 maiores cidades do Brasil, né? As 27 capitais e as outras cidades. A gente já vê movimentos assim de ordem muito estruturada, assim, de pessoas treinando, se aproveitando, entendendo, vendo como fazer. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: as pessoas falam assim: não, porque o presidente Bolsonaro está perdendo aderência no mundo digital. Não é isso, não. Ele continua do jeito que ele sempre foi, com o núcleo dele forte, fazendo. O que está crescendo é a oposição. A oposição a ele dentro das redes sociais está crescendo. Mas desunida, né? Exatamente isso. Completamente desunida. São fluxos completamente dispersos que não conseguem encontrar um aglutinador. Então, às vezes, eles vão na direção do ex-presidente Lula, às vezes tem um caso muito interessante que a gente estuda. Todas as vezes que o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara,
enfrenta o presidente Bolsonaro, ele ganha seguidores e aumenta a sua taxa de densidade na internet. Todas as vezes que ele recua, a taxa dele cai junto. Então, assim, Manuel, se ele continuasse, porque a oposição diz o seguinte, eu vou atrás desses caras, vou atrás dele porque ele que vai enfrentar. Então, a oposição digital não encontrou um porto seguro ou um hub para se encontrar, vamos seguir unidos, porque a única forma de você fazer frente ao modelo que foi criado pelo presidente Bolsonaro é ter algo parecido. Você precisa de alguém que tenha entendimento de rede, que seja um político, né? Obviamente, um político que consiga fazer seus acordos e que tenha uma capacidade de comunicação muito forte. Então, assim, as pessoas perguntam quem seria? Eu disse, esse ainda não nasceu ainda não. Tá para nascer ainda, tá para aparecer. Por enquanto não tem não. Porque muitos ficaram lá atrás, entendeu? Muitos ficaram lá atrás. Assim, isso é nenhum tipo de juízo de valor. Não ficaram porque o processo político é diferente, essas coisas todas. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, em lugar de ficar tentando encontrar robô, porque no final do dia, robô não volta. E nós estamos com o tempo, o tempo está quase acabando. Eu não Então, quero recorte. a minha frase é assim, robô não vota. Quem vota é alguém que vai na urna e aperta o botão. Então, Eu queria... enquanto a oposição achar isso, vai ficar difícil. Não, assim, primeiro, você está um sucesso danado, tô perguntando como é que segue? Segue não, tem que contratar a Byte ou uma vez de tempos em tempos entrar na minha live que eu gostaria de explorar mais. Vamos fazer isso? Não, de tempos em tempos estamos aí. Só não dá toda semana porque vou enjoar de mim, mas assim, quando você precisar, é só me chamar. Vamos só fazer me chamar periodicamente. Mas eu, mesmo correndo o risco de eu não me despedir direito de você, eu estou com a sensação que o coronavírus criou, estou errado, assim, acho que as pessoas estão meio que baixando a guarda, acho que não é um tema que está tão forte como estava. Estou certo? Certíssimo. Na realidade, o que a gente percebe hoje, e mais uma vez, olhando o Google na sua profundidade, as pessoas estão mais interessadas no auxílio emergencial do que no coronavírus. As pessoas não estão mais buscando informação sobre o coronavírus. O que busca agora é auxílio emergencial. E isso devia ser um alerta para quem está na oposição. Porque as buscas que mais crescem sobre auxílio emergencial vêm dos estados mais pobres do país, onde ainda o bolsonarismo não tem raiz forte. Então, se eu fosse a oposição hoje, eu estaria olhando o Google por trás, pela frente, para tentar entender para como fazer isso. O discurso, eu acho que assim, a mídia tem um papel, e a mídia tem que continuar nesse papel, falando do que está acontecendo no país, o número de mortes, é importantíssimo falar do número de mortes, tem que fazer tudo isso. Este é o papel da mídia, trazer o fato, mesmo que o fato esteja um pouco arrefecido na opinião pública. Mas os políticos, em geral, embarcarem nesse discurso e continuar na questão do coronavírus, eu acho um erro que vai ser identificado bem lá na frente. Né? Bem lá na frente não, né? Na eleição já vai acontecer. Então, assim, Manuel, eu acho que... Não, é que está acabando. Como eu imaginava, 1 hora é pouco. Então a gente vai... Te agradeço muito, a gente vai ter que voltar outras vezes. Você não usa muito Instagram, quer dizer, para você dar o Instagram, mas você não usa muito. Não adianta te seguirem que você não está dando essas dicas por lá, né? Não, mas de qualquer maneira, é Bytes BR, não é isso? Esse Instagram que está usando é o da Bytes, né? O oficial da Bytes. Agora é o seguinte, tem a lista que eu faço, né? Que você recebe, que são o que importa hoje, que todo dia a gente faz uma análise pública. Não, quem mas quiser, essa, pode passar o celular. não. Essa ninguém vai ter, não. Essa você vai passar para mim nas lives. Então, essa pode passar para você e só precisa do celular, porque é disparar pelo WhatsApp. Então, Tá bom. Tranquilo. Mas estou à disposição, te agradeço quem quiser muito. Comigo, foi uma aula e eu acho que, como é uma coisa muito dinâmica, a internet é que nem o Magalhães Pinto dizia que era política, é que nem nuvem, né? Você olha, está de um jeito, depois está do outro, então tem mesmo essa necessidade de a gente manter esses encontros mais regulares. Te agradeço muito, tá? Você quer dar tem 1 minuto ainda se você quiser falar alguma coisa. Não, eu agradeço profundamente e mais uma vez, deixo o público aqui que tenho muito carinho por você, agradeço muito porque lá, há 14 anos você
e a Mônica Albuquerque, que continua na Globo, viram que eu também estava vindo, que o futuro era isso. Então eu agradeço muito. Vocês são padrinhos da Bytes. Mas eu digo o seguinte, quando as pessoas dizem que eu dei força, geralmente eu acerto em pessoas competentes e, na verdade, eu fico muito feliz da Byte ter prosperado e a gente está junto. Não cortou, vamos ver. Agradeço.